Então hoje nós vamos iniciar aqui o curso de Reiki nível 1. E para isso nós vamos falar um pouquinho da história do Reiki, da história que se conta por aí, porque na verdade o Reiki é uma energia que existe desde que o mundo é mundo. Né? Nós estamos falando da melhor energia universal, da energia do amor, e que Mikao Usui, no século 19, 1800, foi 19, 1900, século 19, Mikao Usui redescobriu o Reiki. E aí tem algumas passagens aqui que associam Mikao Usui a uma história de cristianismo, mas aí também existem outras pessoas que dizem que isso foi associado para que o Reiki fosse aceito realmente na parte do Ocidente, por conta do cristianismo ser muito forte no Ocidente. Então, há relatos de que Mikao Usui foi questionado pelos seus seguidores, pelos seus alunos, sobre a condição de curar com as mãos de que Cristo fazia e que isso era previsto na Bíblia. Eu acho que isso é um pouco mais de ficção do que realidade, essa é a minha opinião pessoal, porque o cara estava lá no Oriente, ele, sabe, não tinha muita razão de ser essa questão de juntar uma coisa do cristianismo com uma coisa energética que já é propriamente dito e feito pela tradição oriental. Quando a gente fala da tradição japonesa, da tradição tibetana, né, dos chineses, toda essa parte oriental, eles trabalham muito com essa questão energética e com a cura com as mãos. Tanto é que se a gente fala, por exemplo, de uma massagem tuiná, que tem a ver com toque, não é uma imposição só de mãos, mas tem a ver com toque. E isso daí já demonstra a tradição de se tocar para se curar. O próprio Shiatsu traz isso também para a gente. Né? O inventor da técnica Shiatsu, ele começou aplicando essa técnica de tocar, de massagear pontos com dores, porque a mãe dele era doente. Então ele percebeu que conforme ele tocava, ele ia curando. E na minha visão, o Reiki é mais ou menos isso daí. Então se relata que Mikao Usui passou 21 dias no monte, que foi quando ele teve, ele recebeu símbolos, né, de como utilizar esses símbolos e os símbolos para serem utilizados e potencializar a forma de cura. E a partir daí ele teve várias situações que lhe mostraram que aquilo era algo importante dentro daquela técnica que ele estava vivenciando. O relato também dessa história do Mikao Usui diz que ele, durante muito tempo, ele foi em vários monastérios procurando uma forma de curar o corpo físico, e de que ele recebia a seguinte resposta: aqui nós tratamos do espírito e não do corpo. Mas ele não se convenceu disso, porque segundo os relatos dizem que ele foi atrás dessa cura baseando-se na cura que Jesus praticava, né, em seus discípulos, quando ele colocava a mão e a pessoa se curava. Bom, enfim, a história é que ele subiu esse monte, que ele desceu e estava machucado, daí ele colocou a mão lá, e essa mão acumulando os símbolos que ele recebeu, que ele não sabia nem direito o que significava. Né? O primeiro símbolo que nós vamos estudar hoje, que é o Chokurei, ele é a união nossa com o cosmos. Então ele é o símbolo mais utilizado, pelo menos por mim, nas minhas práticas de Reiki, porque ele faz com que eu conecte essa energia toda que existe de melhor no universo e eu traga através de mim para a pessoa que eu vou tratar, e juntando o cosmos conosco e fazendo com que ali surja a cura. O Reiki e seus símbolos, eu acho que é o que potencializa, sim. Mas o mais importante do Reiki é a gente entender que Reiki é amor. Toda vez que eu vou fazer um Reiki, igual a Monique estava falando aqui, que ela já fez mesmo antes de ser iniciada, e pode fazer. A única coisa que acontece é que quando você não está iniciado, você pode misturar a tua energia com a energia do cosmos. E quando você mistura a tua, você pode se sentir cansado, porque é como se você estivesse passando a sua energia para outra pessoa e houvesse
uma espécie de suga, sabe? A pessoa está te sugando, então você vai se sentir cansada, você vai sentir dor, você vai sentir coisas que o reiki não permite que você sinta. Porque quando você realmente está sendo um canal de reiki, você, em hipótese nenhuma, você pode sair pior do que você entrou. Então você pode até não estar bem, mas aí você vê que um amigo teu, ou um cachorrinho teu, ou um gatinho teu, ou uma planta tua não está boa, porque o reiki ele pode ser aplicado na planta, no cachorrinho, enfim. Até eu hoje, como eu associo o reiki com o Ho'oponopono, eu aplico o reiki até em matéria física que aparentemente não tem uma vida, assim como a nossa vida, não respira, não é uma planta, não é um bicho tal, mas você pode mudar padrões energéticos através do reiki. Por quê? Porque você está canalizando a melhor energia que existe no universo e através disso você muda o padrão energético de qualquer coisa. Eu falei que eu tinha anotado aqui que eu ia falar 15 minutos sobre essa história do reiki, mas como eu não gosto dessa história, tá difícil até de falar. Você vê que eu já passei para outra coisa, porque eu não gosto, eu acho que é uma coisa que eu nunca estudei. Então eu fiz na apostila, eu disponibilizei para vocês, eu acho que quem tiver interesse está lá, leia, porque realmente eu acho muita perda de tempo. Primeiro porque não se sabe se isso é real. Alguém pode ter criado essa história na mente e falar, não, porque ele teve um machucado, aí ele pegou o símbolo, pôs na mão no machucado e o machucado sarou. O reiki não funciona assim. Né? Eu tenho experiências aqui no consultório com reiki de pessoas que chamam muita dor, e eu faço cirurgias de reiki, mas isso vocês vão aprender no 3º nível, né? E realmente o negócio tira dor na hora. Dor. Mas se eu tenho um machucado aberto, vamos ser responsáveis, né? Nós chegamos no problema no físico, então a gente trata com os métodos físicos que teve um monte de gente que estudou para isso. Não que o reiki não pode ser usado como um auxiliar, pode e deve, mas ele não deve ser usado como técnica única. Isso daí é irresponsabilidade. Então chega uma pessoa aqui e fala para mim, olha, eu tenho isso, aquilo outro. Você trata qualquer coisa. Porque isso vai potencializar a cura das outras técnicas que estão sendo feitas. Eu não posso simplesmente abandonar. Eu não queria mais tomar o remédio. Tá bom. Eu não fiz a escolha de não tomar mais o omeprazol? Eu fiz. Só que as coisas não acontecem do dia para a noite. Depois de quase 10 anos tomando medicamento, a gente tem que dar tempo para o nosso corpo físico se adaptar à nova situação. Não é, eu quero parar, eu não quero mais tomar, eu sei que esse remédio faz mal, e faz. Porque remédio alopático é droga. E droga tem qualquer droga tem consequência. Né? Qualquer droga vai te trazer um benefício e às vezes você tem que fazer uso. E eu falo isso inclusive de remédios para depressão, para ansiedade, porque eu fiz uso. Eu seria a pessoa mais hipócrita da face da terra de falar assim, não faça uma coisa que eu fiz. Não é porque hoje eu consegui controlar minha ansiedade, a minha depressão e eu não faço mais uso desse tipo de medicamento, que eu acho que todo mundo tem que abandonar. Não, às vezes é necessário. Agora, a pessoa tem que saber que é um período que você vai fazer esse uso, né, desse tipo de coisa. E não para sempre. Porque se a gente se torna dependente, né? Então, quer dizer, você já percebeu que com técnicas que a gente tem sem utilizar medicamento, que pode fazer muito mais efeito do que um próprio medicamento. Porque o que acontece? O medicamento alopático, você toma hoje, ele faz um efeito, como qualquer droga. Eu falo que tem as drogas lícitas e as ilícitas, e elas funcionam iguais. Tanto faz você tomar uma droga ilícita, uma cocaína, por exemplo, a euforia vai ser uhul hoje. No dia seguinte, se você tomar o mesmo tanto, não vai ser a mesma euforia. Até que chega um ponto já não faz nada. E o medicamento para depressão, para ansiedade é a mesma coisa. Quem tomou sabe. Na primeira semana você toma, você fala, nossa, tô legal, o remédio fez efeito. Depois de uma semana, 2, 3, eu atendi recentemente uma pessoa também que tomou um medicamento que eu tomei, que é o sertralina, ela falou, mas não está mais fazendo efeito, eu resolvi que eu não vou tomar mais. Porque depois de um certo tempo não faz. Você vai aumentando a dose, chega uma hora que não tem nem como mais aumentar a dose. E aí para de funcionar. Por quê? Porque o nosso corpo é adaptável. Né? Então a gente precisa buscar alternativas a isso. E o reiki é uma dessas alternativas. Porque eu canalizo o que tem de melhor. E o mais bacana do reiki, que eu acho,
é que quando eu faço isso, eu estava falando, você pode atender uma pessoa e num dia que você não está muito bem. Por exemplo, tem um dia que eu não estou bem. E às vezes eu não estou bem. Mas chega alguém para eu tratar, eu fico bem. Porque como eu sou o canal, automaticamente eu estou me tratando no momento que eu estou tratando o outro. Por isso que eu falo assim, mas a pessoa... E isso não significa que às vezes não aconteça, por exemplo, de você ter um sintoma de quem você está atendendo. Antes. Mas depois que você faz, não pode ter. Não pode sobrar um resquício, sabe? Assim, tipo, eu fiz uma sessão de reiki agora e eu tô, sei lá, a pessoa tava com problema cardíaco, tô com dor no peito. Não pode acontecer isso, porque se estiver acontecendo isso é porque você não tá usando a energia que era para ser usada, que é a do universo, não a sua. Você usou a sua. E no começo, agora, hoje, vocês já vão começar a aplicar o reiki, no começo pode ser que você não tenha essa percepção de quando é minha, de quando é do outro. Né, de quando é a energia universal. Mas depois você vai percebendo isso. Você vai sentindo, inclusive, o fluxo de energia entrando em você e saindo. Porque você que já passou por uma apometria, a apometria é também uma técnica que tem coisas do reiki. Porque, por exemplo, quando eu falo que a energia entra pela sola dos seus pés e pelo topo de sua cabeça e sai pelo coração, é exatamente assim que funciona a energia do reiki. A gente vai recebendo e recebe também pelo cardíaco. Então, a gente recebe por vários canais, só que as nossas mãos, ela é a extensão do nosso coração. E o reiki nada mais é do que mandar a melhor energia que a gente conseguiu captar, a pura. Eu percebo assim, eu já atendi pessoas, por exemplo, com algumas divergências de pensamento, mas no momento que eu sou ali um canal, o amor que sai de mim é tão grande, que supera qualquer divergência que eu tenho. Então, é uma técnica que além de você aprimorar o teu amor, o amor de verdade, o amor incondicional, ela faz com que você aprimore a tua capacidade de perdoar. Que o perdão e o amor, eles são situações que eles têm que estar juntos, eles estão juntos. Não existe como eu amar alguém se eu não perdoar esse alguém. Eu esqueci, mas eu não perdoei. Ou então a pessoa fala assim, eu perdoei, mas não esqueci. Então você não perdoou. Porque quando a gente perdoa, não é que você não lembra nada, não é isso. Mas aquilo não te incomoda mais. Você olha para aquela situação como se você fosse um mero telespectador, como se ela tivesse acontecido na tua vida, mas não representasse nada para você. Né? Aí aqui nós vamos falar um pouquinho, acho que da coisa que eu considero o mais importante do reiki. São os princípios do reiki. Mas não é os princípios de você conhecer o reiki. Né, conhecer os princípios, é de você vivenciar os princípios do reiki. É importante e não é muito fácil de conseguir. Porque quando eu falo só por hoje eu confio, é difícil. Nós não fomos treinados para ter fé. E só por hoje eu confio, só por hoje eu tenho fé. Né? Jesus não disse, o dia que tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de movimentar uma montanha? A gente é capaz de movimentar a montanha. A gente é capaz de qualquer coisa. E isso, voltando às técnicas que eu trabalho e que eu acabo associando, só por hoje confie, eu poderia dizer que isso daqui faz parte da física quântica no que a gente diz que é só por hoje solte. Porque quando eu crio uma realidade, e isso é possível, você potencializar essa realidade também através do reiki, porque os símbolos do reiki, a própria técnica do reiki faz com que a gente potencialize esse desejo, por exemplo, o desejo de mudar de casa. Então, como que a gente cria essa nova realidade dentro da nossa situação física aqui? Primeiro, na imaginação. Primeiro, eu imagino, eu sonho com um local. E quanto mais rico esse sonho for, de detalhes, de cores, mais fácil ele é de realizar. Isso aí eu já estou falando não só de física quântica, mas de programação neurolinguística, de PNL. Como é que você cria algo dentro do seu cérebro? Você cria a partir de imagens.
que você vai mandar o comando. Mas só criar isso dentro da tua cabeça não é o suficiente. Como aquela avatar que você falou, não foi? Exatamente. Mas só isso não é o suficiente, porque além de criar e olhar para aquilo, você precisa sentir. A hora que você sente a vibração do seu cardíaco é tão grande, porque é a energia criadora, propulsora do amor, é que comanda toda essa criação. Quando eu imagino e eu sinto isso como verdade, ela se torna verdade. Pode ser a coisa mais, sabe, que o teu consciente diga assim, mas isso não vai acontecer, isso é impossível. Não é. Não é. Tudo é possível, desde que você consiga sentir isso como realidade. Mas tudo começa dentro da nossa imaginação. Só que também não adianta, por exemplo, eu quero mudar de casa, eu digo que eu confio, aí eu crio a minha realidade dentro da minha mente, imaginando uma casa, né, com vários detalhes, quanto mais detalhes melhor. Eu até faço o exercício do sentimento, me sentindo muito feliz dentro daquele novo imóvel, mas eu não consigo parar de pensar nisso em nenhum momento. E quando eu não consigo parar de pensar nisso em nenhum momento, faltou o ingrediente principal para essa criação, que é a fé. Que é só por hoje eu confio. Porque quando eu crio, eu sinto, eu tenho que soltar. Isso não é problema meu mais, é teu universo. Faz a sua parte. A minha eu fiz. Que era pensar, que era sentir. Eu já criei. Agora que eu criei, realiza. E joga. Porque se eu ficar, nossa, mas eu preciso de uma casa. Mas eu preciso de uma casa. Eu não estou confiando. É mais ou menos, por exemplo, eu gosto muito do professor Hélio Couto, que trata de física quântica, ele dá o exemplo do carro. Então eu imagino que eu quero um carro. Então eu vou lá, eu ponho na minha mente, eu quero um carro branco, desses altos, como que chama? SUV. Hã? SUV. É tipo um SUV. Não precisa ser um SUV, mas pode ser até aquele da Xiaomi. Um carrão desses, daí eu crio. Aí eu vou imaginando e agora eu vou respirar e vou me ver dentro desse carro, dirigindo esse carro. Vou sentir a sensação que é estar dentro desse carro, a felicidade que é, né, eu ter atingido essa conquista e vou dirigindo. Beleza, fiz, já criei a minha realidade. Só que se todo dia, a hora que eu abrir a porta aqui, eu não achar o carro, eu falar, porra, meu carro não tá aqui ainda, eu destruí tudo que eu criei. Ou se eu tenho uma garagem lá, abrir para ver se o carro está lá, eu não estou confiando, eu não tenho fé. Então esse princípio do reiki, só por hoje eu confio. Alguns usam, só por hoje não se preocupe. Eu não gosto, porque como trabalho com PNL, o cérebro não entende não. Não existe. Não pensa no elefante cor-de-rosa de bolas brancas. Pensou, né? Sabia. Porque o cérebro é burro, ele não entende não. Entende? Não entende. Então eu tenho que falar assim, eu quero um SUV branco. Pode ser um Xiaomi branco. E dá um prazo para isso ainda. Até meados do ano de 2020. Ponto. Tem que sentir. E agora eu falo, o universo para não é teu, não é meu. Isso é ter fé. Tem relatos de Jesus Cristo, depois se vocês tiverem curiosidade, de canalizações feitas por médiuns, que relatam a passagem de Jesus que não está na Bíblia. E ele conta o dia que ele multiplicou os pães e que a mãe dele estava bem pé da vida com ele, porque falava assim, como que você vai ajudar esse monte de gente que tá faltando comida pra gente? Esse cara tava bem bravo, porque ele era maluco, beleza, né? Jesus andava com tudo que não prestava, queria ajudar todo mundo, só que ela não sabia que ele tinha essa coisa da física quântica muito viva dentro dele, e ele se tornou um co-criador de materializar as coisas. Então ele conseguia criar matéria mesmo, porque como ele não tinha dificuldade de soltar, ele criava o negócio e materializava rápido. E aí ele conta nessa passagem, depois eu vou procurar, eu vou disponibilizar o link para vocês ouvirem essa história dessa canalização, porque é uma coisa que toda vez que me bate a dúvida, sabe, assim, das minhas cocriações, de falar assim, será mesmo que eu vou conseguir? Como assim será? Jesus não tinha nem pão na casa dele, ele conseguiu alimentar um monte de gente, se ele conseguiu, eu consigo também, sabe? Como que não? Quando começa a me bater a bad, fala, esse negócio não vai dar muito certo. Porque a gente tem dessas, né? Um dia você tá animadão, você fala, uhul, hoje eu vou dar tudo certo e tal. Aí no outro dia, vai murchando.
Vai murchando, mano. E você tem que buscar a motivação até onde você não vê. Né? E ele relata que a mãe dele não acreditava. Depois ela achou que ele tinha roubado os pães. Porque apareceu um monte de pão lá e falou: "Da onde você tirou isso daí, fulano?" Né? Porque ela não acreditou que ele tinha criado com o poder da mente dele. Ela achou que, porque assim, o cristianismo ele conta, né, a versão de Maria como se ela fosse santa, só que ela era uma mulher comum que teve um filho doido, que era Jesus, porque mataram ele, né? Tudo bem, ele só vem ensinar uma coisa aqui pra gente, amor, que é a base do reiki. Né? E a gente tem que falar de Jesus para falar de reiki, porque amor é a mesma coisa. Que é o que eu utilizo nas minhas técnicas. O que eu falo durante a apometria? Vamos voltar para a sua essência, que é amor. Porque a nossa essência é amor. Toda vez que eu me afasto da minha essência, que é amor, eu acabo, né, adoecendo, eu acabo me deprimindo, porque eu estou longe da minha essência. E quanto mais longe da minha essência, pior é, né, essa coisa. O outro princípio que a gente tem que treinar é a gratidão. Só por hoje seja grato. A tudo. Até as coisas ruins. Porque até as coisas ruins é bom. É uma lição. É? É uma lição. Sempre é uma lição. Sempre. Então, às vezes, a gente acha que assim, eu tô sendo vítima. A minha vida não vai pra frente. Eu já fui assim. Eu achava que eu era coitadinha. Que dó. Eu tinha dó de mim, eu morria de dó de mim. Eu falava assim, tanto filho da puta no mundo, eu que sou tão boazinha, tô nessa merda. Depois eu descobri que eu nem era tão boazinha assim como eu achava. E principalmente não era boazinha comigo. E essa questão de ser boazinha também, eu sempre digo que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Entre ser bom e ser bonzinho. Ser bonzinho é aquela pessoa que aceita tudo. Tá tudo bem. Sabe, para não discutir? Sabe aquela que... Eu não entro em conflito. Tem gente que não entra em conflito para nada. Ela não se expõe, ela não coloca nada como do jeito que ela gostaria de colocar. Mas por quê? Porque ela tem medo de não ser aceita. Ela não tem coragem de expor o que ela pensa. Porque ela prefere, sabe, deixar para lá do que enfrentar uma realidade diferente daquela que ela acredita. E aí ela é aquela pessoa boazinha. Que todo mundo fala assim, nossa, mas ela é tão boazinha, por que a vida dela não vai pra frente? Não tem? Vocês não conhecem as pessoas boazinhas? Conhece, né? Tem um monte de gente bonzinha aí que a vida não vai pra frente, né? Mas ela é tão bonzinha, ela é tão boazinha. Não entra em... Eu não sou boazinha. Nunca fui. Eu sou boa. Justa. Boazinha não. Porque bonzinho é aquele que tenta agradar todo mundo e esquece de agradar a principal pessoa, que é quem? Eu próprio. Ele próprio. E se você não agrada você, como é que você vai conseguir agradar de fato alguém? Não dá. Você está insatisfeito com você está insatisfeito com tudo. Se identificou, né? Então não dá. A primeira pessoa, a pessoa mais importante da sua vida, quem é? Quem é? Você! Não pode ser a mãe, não pode ser o filho, não pode ser o pai, não pode ser o vizinho, não pode ser ninguém. Não, a pessoa mais importante da minha vida são meus filhos. Tá bom, então se você não cuidar de você, você vai cuidar dos seus filhos como? Não vai. Então a primeira pessoa, a mais importante, a que você tem que amar mais é você. Isso não é egoísmo. Isso é um exercício de amor para com você que vai refletir no outro. Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Não tem, sabe? É inviável, não tem como. E a gratidão, eu já dei essa volta, fui pro bonzinho, sei lá, e falando da gratidão. A gratidão, a palavra gratidão, ela tem um potencial tão grande, que tem um experimento da água do Masaru Emoto, acho que eu já comentei com você. Acho que sim. Masaru Emoto fez um estudo de moléculas de água. Então, ele colocou em cada vidrinho um nome. Depois, no intervalo, depois que eu parar de falar isso daqui, eu vou mostrar para vocês. E disponibilizar para quem estiver assistindo. Então, colocou lá gratidão,
Na verdade, ele colocou em inglês, thank you. E colocou também, acho que em chinês, japonês, sei lá, porque ele é oriental. Colocou raiva, ódio, vou te matar, felicidade, amor. Foi fazendo vários potinhos de água. E depois, de um dia para o outro, ele fotografou a molécula da água num, como chama aquele negócio lá, microscópio. Cada molécula teve um formato. As coisas positivas, as palavras positivas, as moléculas, elas se desenvolvem tipo mandala, sabe? O desenho fica a coisa mais linda. Não só as palavras, assim, escritas, mas quando a água é exposta a uma música, por exemplo. Ele expôs músicas de heavy metal, então ficou tudo bagunçado, a molécula. Expôs a música do John Lennon, Imagine. Ficou um desenho bem uniforme, tipo uma mandala. Expôs lá, várias músicas, né? E cada uma dentro. E a gratidão é uma das moléculas que se destacam. Inclusive, tem lá uma molécula de água que eles pegaram a água de um rio que está contaminado lá no Japão. E eles fotografaram a molécula do jeito que ela saiu de lá, contaminada. Depois levaram para um monge budista benzer a água. Ela mudou completamente. A mesma água podre, não passou por tratamento nenhum. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, precisa comprar água, porque a água daqui não é boa. Precisa fazer um reiki na água. Põe um nome, escreve nela lá, amor, gratidão, paz, felicidade. E eu falo muito da gratidão porque esse mesmo experimento eu fiz com arroz. Você cozinha o arroz só na água e coloca em vários potinhos. E os potinhos que você coloca com nomes positivos, eles vão se decompondo de maneira mais lenta e primeiro eles vão fazendo cores tipo verde, rosa, vão fazendo cores claras antes de apodrecer realmente. Os potinhos com as palavras negativas, eles ficam preto, assim, sabe? Na primeira semana eles apodrecem, o mesmo arroz, no mesmo pote, esterilizado, sabe? Potes iguais. Agora, o que me impressionou nessa minha experiência foi a questão do potinho que eu coloquei gratidão. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele foi completamente diferente. Ele criou uma teia, como se fosse uma teia de aranha, subiu no pote todo e desenhou feito um cosmo. É diferente de todos. Ou seja, ali ficou provado para mim que a gratidão é mais importante que o amor. Porque a gratidão é aquela coisa de você entender que o universo sempre te reserva o melhor. Ainda que na tua visão daquele momento você esteja bravo, porque nós somos crianças mimadas, vamos combinar, né? Se as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente se joga no chão, a gente fica puto da vida. A gente faz isso. Eu faço. Quem é que não faz? Quem que nunca ficou bravo com uma coisa? E depois, quando você vai analisando friamente o porquê que aquilo aconteceu, você percebe que, na verdade, você mesmo já tinha pedido para aquilo acontecer daquela forma. Mas você não tinha aquela consciência plena de que isso se desencadearia daquela forma. Porque nós não controlamos o nosso subconsciente. Então a história de não pensa no elefante cor-de-rosa de bolas brancas, então a gente necessita de mandar os comandos direito para o nosso cérebro. Então, para mim, a parte da gratidão é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Diariamente. Deu merda, deu ruim. Eu não devia estar falando isso, né? Ensinando reiki, falando merda. É porque eu sou diferenciada, desculpa, crianças. Deu merda, deu ruim. Você tem que agradecer. Eu não estou entendendo essa bosta ainda. Eu vou entender. Respira fundo e faz. Aí aproveita e faz um Ho'oponopono, só por hoje, né? Faz o princípio do reiki, aproveita e faz um Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Sou grato, mesmo que você esteja puto. Mas repete, sou grato, eu sou grato. Alguma coisa melhor vai vir em cima disso, porque a gente se joga no chão. E se revolta e quer quebrar as coisas. Meu, eu já quebrei coisa, eu já quebrei copo. O que o copo tem a ver com isso? Sabe, você fica com tanta raiva que você quer quebrar as coisas? Quem que nunca teve vontade de quebrar nada aqui? Já teve, né? Tá lembrando? A gente tem vontade, depois você pensa, não, vou ter que comprar esse negócio, melhor não quebrar. Melhor não quebrar. Pior quando você quebra. Pior quando você quebra. É porque você fica muito bravo na hora, né?
E aí a gente se sente, né? A verdade é que a gente sempre se sente vítima da situação. E a gente precisa entender que a gente não é vítima de nada. Tudo que acontece com a gente é em razão daquilo que a gente plantou. Plantou, colhe. Então, aí o próximo princípio aqui diz, só por hoje sou calmo. Olha, esse eu estou treinando, estou treinando há alguns 1000 anos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa irritadiça, de quebrar os copos, querer dar na cara da pessoa, voar no pescoço da pessoa. Então, só por hoje. Aí você fala, só por hoje. Só por hoje eu vou ser calma, só por hoje. E é um exercício diário, não tem como a gente... Não tem um botão que liga e fala assim, ou a não ser que você tome um Rivotril direto, mas também vai chegar uma hora que não vai funcionar o Rivotril. A gente sabe. Vai ficar muito louca nos primeiros dias, vai ficar calma, mas toma um diazepam. Eu teve época da minha vida que eu tomava 2 diazepam e não fazia efeito. Eu tava tão nervosa, tão irritada, que eu não dormia. Esse eu nunca tomei, mas diazepam teve uma época que eu tomava 2 pra dormir. Não dormia, ficava ligadona a noite toda, ainda acordava puta. Eu lembro uma vez que eu cheguei, coitado do meu irmão, ele trabalhava comigo. Ele e a minha menina que trabalhava comigo. Eu cheguei irritada. Abri o arquivo, eu tinha uma empresa. E eu não achei na pasta que eu queria o negócio que eu queria. Sabe o que eu fiz? Catei todas as gavetas, joguei tudo no chão. Eles chegaram, estava tudo no chão. Falei, arruma direito essa merda. Parabéns pra mim, né? Ganhei muito com isso. Só que não. Uma coisa, quer dizer, troquei uma energia, mandei, porque tudo é energia, eu mandei essa energia para eles, o que eles devolveram para mim? A mesma energia. Então, só por hoje sou calmo é um exercício diário, a gente tem que aprender com as nossas neuroses. A gente tem que colocar, não, hoje eu vou ser calmo, só por hoje. E por que a gente fala só por hoje? Porque a gente tem uma tendência de querer falar assim, mas eu vou ter que ser calma amanhã, depois de manhã. É mais ou menos igual, não tem jeito, eu acabo mudando de pato pra ganso, o negócio da dieta. Quando fala assim, mas eu vou ter que fazer dieta pra sempre. Eu falei, primeiro que não é dieta. É reeducação alimentar. Você vai poder comer tudo que você quiser. Só que você tem que aprender a comer. A pessoa que é magra, ou ela come de tudo e come uma pequena quantidade, ou ela não vai comer de tudo, porque normalmente quem é magro tem preferências, não come qualquer coisa. É simples. Agora, se você pega um combustível, que a comida é combustível, e soca dentro do teu corpo, ele vai ter que, ele armazena, né? Podia jogar fora, né? Podia ser igual carro, que quando não cabe mais o combustível cai, mas não acontece isso. Vai caindo, na verdade, também, vai caindo pros lados. E o outro princípio aqui é só por hoje seja bom, amoroso e gentil. E aí eu volto naquele ponto da questão do bonzinho e do bom. Ser bom, ser amoroso, ser gentil é ter empatia pelo outro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu faço crítica construtiva. Meu ovo. Não tem crítica construtiva. A não ser que você possa contribuir para que a pessoa faça diferente da próxima vez. Porque se é alguma coisa que a pessoa já fez e ela não tem como voltar atrás, você só está massacrando a ideia dela, que ela própria já viu que não foi legal, que ela não devia ter feito daquele jeito. Então, por que eu vou pegar e vou fazer isso para massacrar ainda mais? Né? Ser bom, ser gentil é ter empatia. A pessoa está sofrendo, o que eu posso fazer para te ajudar? E se eu não posso fazer nada, não faz nada, mas pelo menos não atrapalha. Porque tem gente que não pode fazer nada, mas não quebra o galho, né? Não faz nada mesmo, nada, né? Fica quieto, né? E o outro princípio aqui do Reiki é só por hoje. Trabalhe e ganhe seu dinheiro honestamente. Quando a gente é produtivo, isso faz com que a gente libere neurotransmissores de felicidade e automaticamente a gente... E trabalhar pode ser... A gente pode trazer, por exemplo, no seu caso, que é de estudo, só por hoje. O trabalho está representado aqui pelo estudo, pelo ganho de consciência e o quanto você contribui para a evolução dessa dimensão. O estudo é um trabalho. E quando falo honestamente, eu falo no sentido de que o meu trabalho, o meu estudo não prejudique ninguém. Eu não preciso, para eu me sobressair, para eu ser bem
sucedido em determinadas coisas, eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu vejo muito assim, tem muitas disputas, por exemplo, em empresas, as pessoas parece que uma precisa engolir a outra para que tenham o seu lugar dentro daquele espaço. Isso não é necessário. Não é necessário, nós não precisamos disso. Nós podemos ter o nosso espaço, o outro ter o espaço dele. E quanto mais cada um tiver o seu espaço e mais bem sucedido o outro for, melhor é para todo mundo, que nós somos energia. Lembra o que eu sempre digo, que nós somos células do mesmo organismo, do mesmo corpo? Então, se a minha célula, que sou eu, estou bem, e a sua célula está bem, nós estamos num organismo sadio. Mas se eu estou bem e você não está bem, eu posso até estar bem, mas vou ficar mal. Porque nós estamos no mesmo corpo. A sua célula que não está boa vai acabar atingindo a minha. Então, se eu quero, de certa forma, me sobressair ao outro, e para isso eu preciso mudar o padrão vibracional do outro, porque eu vou deixar o outro triste, o outro chateado, eu vou estar me afetando. Isso daí é uma ignorância. É uma ignorância. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da palavra em si, o Reiki. Reiki é uma palavra japonesa, né, de origem japonesa, que ela quer dizer energia universal, é o Rei, e o Ki é a nossa energia vital. Então, a junção da energia universal com a energia vital é que forma o Reiki. Tá? Aqui eu coloco para falar, vou voltar a falar, já tinha falado um pouco, da questão da energia Reiki, que ela não é do terapeuta. Então, o reikiano, ele é um canal de Reiki, né? Eu já escutei aqui algumas pessoas, alguns mestres falando assim, olha, quando você for fazer a iniciação, não come carne, não faz isso aquilo. Olha, se você quiser virar vegetariana assim como eu, faça isso pelos bichinhos, porque você não quer que os bichinhos morram. Mas não porque vai mudar o teu padrão vibracional, não vai. Tudo que tem aqui nesse mundo existe para ser usufruído, vai da consciência de cada um. Na apostila tem também, tá? Você pode fazer a anotação, mas lá na apostila tem. O Reiki. Rei, energia universal, Ki, energia vital. É a junção dessas duas energias que forma a palavra Reiki. Então, voltando, a energia do terapeuta não é utilizado numa sessão de Reiki. Você é só o canal. É como se você fosse um filtro. Eu canalizo, passa por mim, me limpa. Olha que maravilha. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Mais eu faço, mais eu recebo. Mais eu faço, mais eu recebo. E aí eu posso fazer uma analogia à oração de São Francisco que eu uso ali nessa linha, que é dando que se recebe. E no Reiki, literalmente, é dando que se recebe. Aqui eu falo quais os benefícios de se aplicar Reiki. Bom, para o terapeuta, quanto mais ele faz, melhor ele vai se sentir. E para as pessoas, você pode trabalhar padrões emocionais com o Reiki, que ajuda muito, principalmente a aplicação na área da cabeça. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E hoje existem estudos científicos, relatos feitos sérios, né, por pessoas que já fizeram, porque o estudo científico ele é feito sobre tentativa e acerto ou erro. Então você pega lá uma quantidade de pessoas e estuda como que elas se comportaram. Existem estudos feitos, por exemplo, de pessoas que receberam uma energia placebo, digamos assim, de pessoas que não eram reikianas e de pessoas que eram reikianas. A diferença foi constatada, então realmente quem é iniciado no Reiki faz toda a diferença. Por quê? Porque o iniciado, ele consegue canalizar essa energia do universo sem misturar com a dele, passando para o outro de uma forma genuína e se limpando. E os benefícios podem ser inúmeros. Hoje, por exemplo, aqui em Portugal, eu sei que tem em Porto um trabalho num hospital onde tem pessoas com cancro que são tratadas com Reiki como um método auxiliar. Eu volto a dizer, a gente tem que ser responsável. Não vamos substituir o Reiki por nada. O Reiki é para potencializar aquilo que você faz. O Reiki, ele vai te... Como é que é o funcionamento do Reiki? Você trabalha a energia
original tua, a sua essência, voltando para a sua essência. Então, quanto mais reiki eu aplico, mais reiki a pessoa recebe, mais próxima da essência dela ela tá. Então, se mais próxima da essência dela ela tá, mais saudável ela tá. Porque qual que é a nossa essência? Nós nascemos para ser saudáveis, nós nascemos para ser a imagem e semelhança do Criador, que é rico, bonito, inteligente, saudável. Se a gente não for tudo isso, nós não estamos vibrando na nossa essência. E o Reiki, ele ajuda a gente a resgatar, né, esse tipo de energia que às vezes a gente perde. A gente perde porque você vai se distanciando. Cada vez que você fica triste, que você fica magoado, que você fica chateado, que você se sente vítima da vida, você se afasta disso. E também tem uma outra coisa. Quando a gente se inicia no Reiki, muita gente se inicia, engaveta lá o certificado e nunca mais aplica em ninguém, não aplica nem em você. Conhecimento sem utilização não serve para nada. Então eu acho que vocês que estão aqui hoje, que se dispuseram, né, numa tarde de domingo, podia estar assistindo um filme, comendo uma pipoca, estão aqui ouvindo eu falando esse monte de blá, 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 né? Então com essa cara de, ai meu Deus, não vai acabar nunca isso daí. Aproveitem essa oportunidade que vão se tornar realmente e pratiquem. Porque conhecimento sem utilidade não serve para nada, é igual, e assim, o pior é que conhecimento que você tem, você não usa, funciona mais ou menos igual uma água boa parada. Você pega uma água pura parada e ela fica lá parada, num lugar. O que acontece com ela? Ela pode ser limpa, ela apodrece. O conhecimento é a mesma coisa. A gente tem que movimentar essa energia. No momento que você teve essa oportunidade de receber esse conhecimento, você tem que usar. Ainda que você não queira praticar nos outros, mas pratique em você. Pratique no seu cãozinho, pratique na plantinha que tem na tua casa, para mudar de casa, entende? Porque quanto mais amor e mais gratidão você colocar na situação que você está atual, mais fácil fica disso mudar e de você receber coisas. Isso falar, portanto, como é que se diz? Feng Shui, ou como é que se diz? Da casa. Uhum. Agora usa-se muito. O Feng Shui é uma vertente da radiestesia, que é o que a gente faz aqui na mesa radiônica. E o Feng Shui nada mais é do que você dispor, né, deu frio agora, né? É o que faz andar em calorento toda a semana. Você dispor, né, de determinadas posições, né, os móveis, para que você tenha mais harmonia naquele lar. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho muito com Ho'oponopono para limpar esse padrão de energia. Até mais do que com o Feng Shui. Eu tenho curso de Feng Shui, é uma coisa que eu não pratico. Eu acabei até esquecendo. Eu fiz curso de Feng Shui em 2000. Já faz um pouquinho de tempo. Pode pegar, mano. Quer uma cobertinha? Pode pegar. Então, eu gosto muito do Reiki e do Ho'oponopono, porque a partir do momento que você se torna um canal de Reiki, você não precisa ter ferramenta nenhuma. Você não precisa de ferramenta nenhuma, você não precisa de preparo nenhum. Você mesmo, em qualquer lugar, você pode aplicar um Reiki. Por exemplo, uma pessoa passou mal na tua frente, você pode ir lá e aplicar um Reiki. Eu normalmente não faço isso, porque só não sei que me chamem. Né, outro dia eu estava aqui e uma pessoa passou mal dentro do restaurante, todo mundo olhando para minha cara, tipo, você é terapeuta, vai lá. Eu falei, não, eu sou terapeuta, eu não sou médica, ela desmaiou. Né? Então isso daí primeiro socorre. E outra, já pensou se a pessoa, sei lá, se ela tem um problema onde ela precisa ser reanimada, eu vou lá ficar fazendo um reiki e ainda vou matar a mulher. Não. Não que o reiki vai matar, mas a falta de socorro pode matar. Claro. E por isso que eu falo, a gente precisa ser responsável e saber que o reiki é uma ferramenta que auxilia a qualquer processo de cura emocional, de cura física, de qualquer tipo de cura, mas que ele não é para substituir nada, é para ele potencializar, né, o que foi feito e não substituir. Agora eu vou substituir isso daqui.
E eu acho que eu já falei bastante, eu queria falar um pouco mais, eu tinha programado um pouco mais, mas não vou não. Nós vamos para a parte prática, porque eu também acho um saco a pessoa ficar ouvindo, vocês quase não estão participando, tá dando sono. Então nós vamos fazer um intervalinho, é verdade, eu me coloco como vocês. Eu fiz um curso que demorou 4 horas, por isso que eu coloquei o meu para durar 4 horas, mas eu já vi que é meio que enrolação, para justificar o tempo, sabe? Vamos tomar um chá, um café, vamos fazer a iniciação e aí a gente parte para a prática de troca, né, para saber como é que é e vivenciar realmente como que é essa questão da energia do reiki. Porque acho que o que vocês vieram buscar aqui é aprender, saber como é que faz e se melhorar e melhorar as outras pessoas. Porque é o que eu falo. A teoria está lá na apostila. E se você quiser saber mais coisas sobre isso, tá na internet, está cheio de informação. Não que não seja importante. Para cada um é. Eu sou muito prática. Eu realmente, para mim, esse negócio muito teórico, eu acho um porre. Mas tem quem gosta.